Bom dia, colega contador, técnico, todos os profissionais da área contábil do nosso estado de Goiás e do Brasil. Estamos aqui muito honrados hoje de falar um pouquinho sobre o nosso congresso em contabilidade, em especial sobre a trilha Compliance e Governança, e dentro dela nós vamos ter, agora no dia 8 de dezembro de 2020, uma palestra Compliance Contábil, ferramenta em reestruturação e gestão de crise empresarial. E quem vai falar um pouquinho para nós sobre isso é Sérvulo Mendonça. Sérvulo é um dos maiores especialistas da área. Entre as suas qualificações, podemos citar, ele é Compliance Office do Grupo Épicos, tem 22 anos de atuação na área de contabilidade e gestão, é colunista, escritor, possui mestrado em contabilidade, especialização em compliance, controle interno, controladoria, é professor de pós-graduação, palestrante nas áreas tributária, processo, compliance, contabilidade, é coordenador do IC Rio, que é o Instituto de Compliance do Rio de Janeiro, diretor do SESCOM do Rio de Janeiro, membro, coordenador da Comissão de Direito Contábil e também da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Está presente e presidente no Fórum 3C, projeto voltado para a capacitação e brainstorming entre empresas de contabilidade do Rio de Janeiro. É criador da iniciativa Compliance Estrutural para Empresas Contábeis, que é o primeiro programa de compliance do Brasil voltado para empresas de contabilidade e contadores. Essa temática é muito importante para as novas dimensões, os novos horizontes que vêm se desenhando para a profissão contábil. Contamos então com você e tenho certeza que será um sucesso, será muito agradável aí a nossa tarde com a sua participação. Um grande abraço a todos e até lá. Mais um caminho a cumprir na Convenção de Contabilidade de Goiás. É um prazer ter sido convidado para compartilhar com vocês algum conhecimento na área contábil. A área contábil correlata nesse tema específico com a área de compliance. E vamos aqui compartilhar a tela para que a gente possa iniciar esse nosso encontro conversando sobre alguns elementos que consideramos relevantes e que, acredito eu, vão servir para que a gente saia daqui um pouco mais estruturado, né? Esse é o nosso objetivo, sair daqui mais estruturado. Bom, como falamos, nosso tema é Compliance Contábil, ferramenta em reestruturação e gestão de crise empresarial, né? O que nós conversaremos nesse nosso encontro? Nós conversaremos sobre a correlação existente entre as áreas de compliance, entre as áreas de contabilidade. Vamos entender a questão sobre crise, né? Para que em algum momento a gente faça a correlação exata de como uma coisa leva a outra e como uma coisa pode evitar a outra, né? Bom, aqui tem uma breve apresentação, né? Eu acredito que o suficiente seja falar que eu sou contador e que atuo como compliance officer, né? Qualquer outra situação que a gente tenha escrito aqui é meramente em função da minha atividade principal, que é ser contador, né? Eu atuo como compliance officer, sim, em função da contabilidade, sou coordenador e professor de cursos de pós-graduação em função da minha profissão, atuo na OAB como coordenador da Comissão de Direito Contábil, de Direitos Humanos, sou conselheiro de algumas empresas do Conselho Disciplinar, vinculado à área de compliance. Então, a gente está nesse meio tudo aí, misturado, junto e misturado, em função da minha atividade principal, que é ser contador, né? Então, vamos ao que viemos e vamos entender aí o que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre os aspectos introdutórios, afinal de contas, que novo mercado é esse, né? A gente vai falar sobre entendimentos sobre crise, afinal de contas, o que é crise? O que é crise? Cada um tem um entendimento sobre crise, então talvez não seja tão simples assim denominar o conceito de crise. O que é crise para mim, não necessariamente para você. E ao contrário, também pode acontecer. Vamos falar de um conceito de reestruturação e reengenharia contábil. Isso é importante a gente conversar sobre esse ponto.
Vamos falar de matriz de risco e impacto, não tem como a gente falar de compliance, de modelagem de ferramenta, reestruturação, se a gente não fala de matriz de risco. Falar de jurisdição contábil, que é um dos pilares de compliance, né? E quando a gente fala do compliance como ferramenta de reestruturação, como ferramenta de gestão de crise, né? De crise empresarial, a gente precisa falar da nossa jurisdição, a jurisdição essencialmente contábil. Vamos falar sobre como se diferencia a circunstância de oportunidade, isso é um elemento interessante. E, por fim, a gente vai finalizar o nosso bate-papo falando da ciência contábil como elemento de compliance. Vamos lá, vamos seguir. Aspectos introdutórios. Afinal de contas, que novo mercado é esse? Que mercado é esse que a gente tanto fala, que a gente tanto discute, e por que a gente acha, então, que compliance, de repente, pode vir a ser uma ferramenta de reestruturação, de gestão de crise, né? O que a gente entende como esse novo mercado? Primeiro é importante a gente ter o conceito de multidisciplinariedade e diversidade. Para que a gente fale de contabilidade hoje, para que a gente fale de compliance, nós temos até outros elementos, como controladoria, como gestão efetiva, né? Você precisa entender que é um mercado multidisciplinar. Isso quer dizer que não basta mais saber somente contabilidade. Você vai precisar navegar por outros mares, e muitas vezes mares revoltos, né? Que vão te exigir uma necessidade de conhecimento diferente. Por isso, um conhecimento diverso, por isso, uma questão multidisciplinar. Tá? É importante caminharmos com esse conceito. Não basta sermos somente aqueles contadores que conhecem a técnica, ainda que a conheçamos muito bem. Né? O novo mercado não exige somente essa situação técnica de princípios e conhecimento de normas, e sim um aspecto multidisciplinar e diverso. Né? Diversidade não necessariamente é somente vinculada ao âmbito profissional. Diversidade também é aceitação de opiniões, aceitação de crenças, né? Diversidade na questão literária da palavra, tá? É um mercado, a gente chama isso daqui em compliance de VEA, né? VEA. Um mercado que nós temos que conhecer as situações de vulnerabilidade, as situações de exposição e as situações de ameaça. Só que para que isso ocorra, você precisa conhecer o teu negócio. Você não consegue simplesmente entender sobre VEA, né, que é um termo que você vai conhecer em compliance quando você estudar um pouco mais sobre isso, caso queira, né? Você não consegue necessariamente falar hoje do novo mercado sem esses aspectos de vulnerabilidade, exposição e ameaça. Então, você tem que entender em que ponto há vulnerabilidade dentro do ambiente contábil, quer seja do teu cliente, quer seja do seu escritório. A que ponto você está exposto a determinado risco, quer seja com o cliente, quer seja com a gestão do teu escritório. E até que ponto há efetivamente e de forma real uma ameaça, novamente vinculando ao teu cliente e a tua gestão interna. Então, aqui a gente já começa a fazer a correlação do compliance com a contabilidade, com um termo que é específico de compliance, utilizado com compliance, que é vulnerabilidade, exposição e ameaça, vinculando aí com necessidades específicas do nosso ambiente contábil. Esse novo mercado é um mercado intermitente e que gera dúvida, né? Então, o que a gente precisa saber? Se é algo intermitente, nós precisamos trabalhar melhor o quê? Gestão interna e previsibilidade ou provisões. Porque aprendemos que a situação externa nós não controlamos. E aprendemos da pior forma possível nessa situação aí de pandemia, né?
Então, é um mercado intermitente, é um mercado duvidoso. O que não significa que você não deve arriscar, né? Você precisa literalmente usar a contabilidade a seu favor para que você tenha um instrumento de tomada de decisão que seja baseado numa ciência, né? Uma ciência que consiga te trazer informações relevantes para a tomada de decisão. Até porque também vivemos um ambiente de dubiedade interpretativa. O que eu quero dizer com isso? E como a gente correlaciona a contabilidade com compliance e com esse termo de dubiedade interpretativa? É relativamente simples. Nós vivemos um mundo onde as opiniões divergem, onde há um complexo mundo tributário por trás, onde há um mundo de gestão feito de diversas formas, porque há um viés subjetivo muito grande, cada um pensa de um jeito, e há, sim, muita dubiedade nas interpretações, o que gera o quê? O que já falamos, intermitência, o que gera dúvida, o que gera exposição, o que gera vulnerabilidade, o que gera ameaça, situações das quais já relatamos. Esse é o novo mercado. É um mercado que foca na melhoria contínua. Você precisa entender que não vai ser em 6 meses que você vai conseguir resolver os problemas que você imaginou que conseguiria resolver para o seu cliente naquele momento que ele entrou, né? As coisas levam um determinado tempo. Então, o foco na melhoria contínua são ações de curto prazo que a médio e longo prazo vão representar um processo de melhoria que é aqui exatamente, de forma literal, que a gente chama de melhoria contínua. Não é em 6 meses que você transforma uma empresa, não é em 6 meses que você modifica uma estrutura empresarial, não é em 6 meses que você vai resolver os problemas de uma empresa, por exemplo, que trabalha com inconformidades há 10, 15 anos. Isso vai levar mais tempo. Então, o foco na melhoria contínua já é uma visão de médio e longo prazo, tá? As ações, obviamente, são de curto prazo. O foco na melhoria contínua, médio e longo prazo. Nós temos mais um item aqui que é simplista, mas não simplório, né? É um mercado que quer as coisas simples. Ele quer resultado, ele quer o melhor possível dentro da melhor alternativa possível. Então, o novo mercado mostrou que nós não precisamos de reuniões complexas. Nós podemos resolver muitas coisas sem deslocamento, por exemplo, né? As lives vieram para ficar, sim ou não, não sei. Mas olha aqui nós conversando num ambiente virtual, onde há um ano atrás a gente sequer imaginava essa capacidade toda de conteúdo altamente relevante de uma forma tão simples. Porém, não simplória. Simples, mas não simplório. Simplório quer dizer de qualquer jeito. Simples quer dizer da melhor forma possível, dentro daquilo que se oferta, né? Então, o novo mercado é exatamente com essas características. É importante a gente entender agora o entendimento sobre crise, né? Situação adversa e adversidade, que é diferente uma coisa da outra, né? Uma situação adversa é algo que é simplesmente casual. Uma adversidade pode ser algo que permaneça. Você precisa entender o que é efetivamente uma situação adversa de uma adversidade constante. Perfeito? É preciso que entendamos também o entendimento sobre crise, se ela é coletiva ou é individual. Há momentos que nós fazemos, por exemplo, eu não consigo colocar os meus clientes em dia. Caramba, isso é uma situação coletiva ou é uma situação individual? Será que é só o seu escritório? Será que é só você ou vários outros colegas passam por essa situação? Então, esse entendimento, se a crise e se ela existe na coletividade ou na individualidade, te leva para uma decisão conjunta ou isolada. Então, é importante esse entendimento. Se é uma crise acidental ou provocada. Acidental pode ser
exatamente a situação de pandemia que vivemos. É uma crise acidental, é uma crise coletiva, acidental, que está gerando uma situação adversa, que vai passar. Então não é uma adversidade constante eterna, não é. É uma situação adversa, coletiva, acidental. Né? Porque muitos dizem que foi provocada, mas eu não acredito nisso. Né? Provocada é quando alguém essencialmente e efetivamente criou uma circunstância da qual gerou uma crise. Nós temos também a questão do ambiente interno e externo. Então, vejam, se a gente pegar o ambiente de pandemia, a gente pode dizer que é uma situação diversa, ela é coletiva, ela é acidental e ela é externa. Esse é o entendimento de crise. A gente precisa ir ponto a ponto, alimentando o nosso entendimento para que a gente consiga literalmente usar a contabilidade, usar a questão da reestruturação com base numa tomada de decisão onde princípios e normas estejam dentro de um protocolo de gestão permanente, né? Aqui, quando a gente fala cisne branco ou cisne negro, para quem leu o livro de Nassim Taleb, é relativamente simples o entendimento. Até o momento que a gente não sabia que existiam cisnes negros, todos os cisnes eram brancos, e isso era uma verdade absoluta. Então, notemos que a verdade absoluta só ou é dessa forma enquanto alguém não diz algo contrário e prova esse contrário de determinada maneira. Então, a questão de cisne branco ou cisne negro é cuidado com as suas decisões por achar que sempre foi feito dessa forma e que, ao pé da letra, eu não preciso modificar nada porque as coisas sempre foram assim, não vão ser modificadas. Cuidado com esse entendimento. Você pode estar ainda entendendo que só existem cisnes brancos, mas o mercado já descobriu um cisne negro e você precisa se atentar a isso. Gerenciar crise é descobrir algo novo, é descobrir que pode haver uma nova possibilidade, uma retomada. A contabilidade nunca viveu o seu melhor momento passado que não seja esse. Esse é o momento onde nós nos aproximamos dos clientes, onde as coisas convergem para uma contabilidade de tomada de decisão. Mas isso exige compliance, exige gerenciamento de risco, exige protocolos, exige políticas, exige procedimentos, pilares de sustentação, né? Gerenciamento de crise. Quantas vezes você já não ouviu falar de gerenciamento de crise? Na verdade, quando você sabe o entendimento da crise, vamos lá, quando você descobre se ela é adversa ou se ela é uma adversidade constante, se ela é coletiva ou individual, acidental ou provocada, interna ou externa, se ela é algo que já conhecemos ou que passamos a conhecer, cisne branco ou cisne negro, nós então podemos criar os famosos comitês de gerenciamento de crise, que na verdade são pessoas que se agrupam para tomar decisões específicas num momento de situação adversa. Porque a crise é uma situação adversa. A adversidade, por exemplo, é o estado permanente de concorrência a preços baixos. Isso é uma adversidade, é um estado de adversidade que dificilmente se modifica. Situação adversa são momentos de crise. Aí sim, nós precisamos de um protocolo formal, de um comitê de crise que seja formado para tomada de decisão específica dentro daquele ambiente que foi gerado e que precisa, então, de uma solução específica. Como nós podemos correlacionar o compliance contábil com efetivamente uma ferramenta de reestruturação, com ferramenta de gestão de crise? Por vários pontos, né? Vários elementos, principalmente a tomada de decisão com base em dados que geram informações úteis e relevantes. Não há nenhuma outra ciência capaz de explorar o patrimônio como a ciência contábil. Então, quando a gente fala de compliance contábil, é a estruturação necessária, o arcabouço necessário para que você consiga realizar uma contabilidade, um fechamento contábil que seja útil para o seu cliente.
E daí envolve várias outras questões de categorização de cliente, de entendimento de preço, de valor, de agregação de valor, né? Por isso falamos já sobre a questão da multidisciplinariedade, perfeito? Avançamos aqui para conceitos diferentes de reestruturação e reengenharia contábil, né? Vinculando muito com o nosso título principal. Na realidade, o que a gente chama de reestruturação? Refazer, reforçar, reformular, categorizar consumidores, reter mais que vender. Você precisa reestruturar o teu negócio para que você tenha um compliance contábil efetivo dentro da tua empresa. Reestruturação requer atributos de gestão interna muito mais para que você refaça menos, para que você reforce mais, para que você reformule sempre. Categorizar consumidores aqui significa que você precisa ter entendimentos de complexidade e simplicidade, de sofisticação ou simplificação. Porque se você não categoriza, né, você não vai conseguir fazer um compliance contábil com gerenciamento de risco apropriado, porque há clientes mais expostos, há clientes mais vulneráveis, há clientes com mais ameaça, como já citamos aqui. Quando a gente vai para a linha de reengenharia, a gente quer simplesmente ajustar, aumentar a nossa competitividade, então é necessário reestruturar para que faça uma reengenharia. Alguns confundem o termo reestruturação com reengenharia, mas não. Reestruturação é uma adequação e um conhecimento profundo da gestão interna. Reengenharia é quando você já conhece a tua estruturação interna, quando a tua reestruturação já foi feita, e aí você consegue, com base nisso, aumentar competitividade, reciclar modelos, trabalhar processos de forma híbrida, verificar pessoas mais ou menos produtivas, né? Reengenharia é adaptar-se, é acostumar-se, né? Eu gosto muito de um termo adaptabilidade proativa, que na verdade é quando você vai se modificando ao longo do tempo, sem precisar tomar aquele choque de gestão na virada de um tempo para o outro, né? Eu saí de casa, estava sol e agora estava chuva. Se eu tivesse um conceito de adaptabilidade proativa, só como exemplo, eu teria olhado a condição do tempo e, de repente, escutado que poderia chover. Não custava nada, então, eu levar um casaco, eu levar um guarda-chuva dentro do carro, porque eu estaria me preparando para a mudança e não sendo pego de surpresa por ela. A gente avança aqui, vai para uma questão de conhecimento de matriz de risco e impacto, onde a gente vincula avaliação de risco, gerenciamento de risco e comunicação de risco. O que isso tem a ver com compliance contábil? Tem tudo a ver, tá, pessoal? Porque quando nós falamos de matriz de risco, nós precisamos vincular todos os aspectos necessários para que tenhamos, dentro de uma ferramenta contábil, dentro de uma ciência contábil, de atributos contábeis, a capacidade de fazer o quê? Identificar riscos, identificar fatores, identificar probabilidade, identificar severidade, identificar aspectos qualitativos ou quantitativos, por fim, criando uma matriz de risco. Então, se você imagina hoje que você tem um cliente de lucro real, vamos dar isso como exemplo, e que esse cliente, obrigatoriamente, deve ter a sua escrituração contábil tributária em dia, mensalmente, né? Fechamento mensal, com absoluta certeza. Com base no fechamento mensal, você consegue fazer análises horizontais, análises verticais, análise da linha do tempo, e aí você identifica riscos no negócio do cliente com base na utilização do compliance contábil, do elemento contábil como atributo de gestão. Identificando riscos, você alimenta fatores. Por exemplo, você pode perceber que determinada linha de estoque, se você trabalha uma curva ABC de estoque, teve os produtos de curva A
com preço de compra majorado. O que se você tem o principal produto que você vende com o preço de entrada maior, o que vai acontecer com a sua margem? Vai diminuir significativamente. Mas isso você encontra na contabilidade? Claro que encontra, desde que ela esteja em dia, né, pessoal? Se ela tiver com 6 meses de atraso, 1 ano de atraso, 2 anos de atraso, ainda que ela esteja íntegra, o que eu quero dizer com íntegra? Ainda que ela esteja certa, ela não serviu para nada, para nenhuma tomada de decisão. Então não basta ter uma contabilidade certa. Então não basta ser eficaz, né? Que trazemos o sinônimo de eficaz igual a certo, exato. Eficiência igual a rápido, ágil. É necessário que sejamos eficazes e eficientes. Sem isso, não há o que falar de compliance contábil. Não há o que falar de compliance como uma ferramenta, como nós queremos trazer aqui, de reestruturação e gestão de crise. Não tem como. Então, são pontos específicos, né? Se você não consegue ser eficiente e eficaz e eficiente, esqueçamos toda a nossa possibilidade de matéria aqui. Você identifica os riscos com base no balancete, por exemplo, ou com base em índices. Índices maiores, melhores, menores. Isso tudo a contabilidade oferta. Reiterando, desde que esteja em dia. Com base nos riscos, você pode identificar fatores. O que motivou, por exemplo, a queda de lucratividade? O que motivou, por exemplo, a queda de rentabilidade? Então, qual foi o risco? O risco foi perder lucratividade, perder rentabilidade. Nós tínhamos mapeado isso e aconteceu. Ok, quais foram os fatores? Esse. Tudo bem. Com base nos fatores, nós precisamos chegar em outro elemento de discussão. Ok, descobrimos o risco, descobrimos os fatores. É possível que isso aconteça novamente? Qual é a probabilidade? Com base na probabilidade, a gente elenca aspectos qualitativos e quantitativos. Qualitativos. Essa questão impacta na imagem da minha empresa? Esse meu balanço, se eu faço licitação, se eu entrego ele, se eu publico, né? Se eu entrego para investidores, isso impacta na questão da imagem, no aspecto qualitativo, ou isso impacta também no quantitativo? A empresa vai valer menos monetariamente falando. Então vejam que o compliance como elemento de correlação à contabilidade é totalmente vinculado. É uma pena que somente agora estejamos entendendo e trazendo o termo compliance contábil, mas na realidade o compliance é uma questão única. Até podemos trazer ele individualizado, como aqui estamos trazendo, vinculando aspectos de risco ao balancete, à ciência, ao contador, ao instrumento de gestão, à tomada de decisão com base em atributos e normas contábeis. Mas o compliance por si só é uma situação macro. Perfeito? Então, com base no risco, você identifica os fatores que, associados àquele risco, trazem um aspecto qualitativo ou quantitativo, com um grau de probabilidade alto, médio ou baixo, ou muito alto. Probabilidade é quantas vezes aquilo pode ocorrer. Se você entrega muitas DCTFs, a probabilidade que ocorra um erro é muito grande. Mas a severidade desse erro pode não ser tão grande, porque uma multa de DCTF pode ser baixinha, por exemplo, só como exemplo. Se você entrega ECFs, a multa da ECF já é pelo valor do imposto, ainda que tenhamos, judicialmente falando, aspectos de defesa pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, né? A questão do bem-estar social. Mas aí é uma linha de discussão. Com base em riscos, fatores, probabilidade, severidade, você tem aspectos qualitativos, quantitativos, e você cria uma matriz, onde você elenca com base no contábil as situações que você aceita, que você pode transferir, que você pode mitigar, o que você pode evitar. Aceitar significa riscos de probabilidade não necessariamente altas ou baixas, mas sim com severidade baixa. Severidade é vinculada com o aspecto quantitativo e qualitativo. Pouco dinheiro eu gasto,
e a minha imagem sequer vai ser afetada. Então, são riscos que eu aceito. Riscos que eu transfiro, por exemplo, se eu tenho muita inadimplência e eu não consigo cobrar isso internamente, e você vê que o seu cliente tem muita inadimplência e que não consegue cobrar isso internamente, você pode sugerir que ele transfira esse risco com base na análise contábil. Fala, meu amigo, contrata uma empresa de cobrança, porque você não está sendo capaz de controlar a tua inadimplência, ela só aumenta. E eu enxergo isso na sua contabilidade. Riscos que você mitiga são riscos que podem sempre ocorrer, mas você tem elementos de mitigação, e riscos que você evita, porque podem ser prejudiciais à continuidade da empresa. Por exemplo, continuar trabalhando uma linha de produto que você sabe que vai sair do mercado daqui a 6 meses. Você tem que modificar isso rápido. Ah, não, depois eu vejo. Depois eu vejo. Você sabe que uma TV de tubo, né? Muita gente nem ouviu falar numa TV de tubo, mas quem vende TV de tubo hoje, certamente eu estaria falido. Porque já existem televisões que só faltam, na verdade, projetar a imagem na sua frente. Vamos lá, vamos avançar. Aqui a gente tem um elemento extremamente relevante e totalmente vinculado com o tema principal, que é compliance contábil, né? Um dos pilares, um dos alicerces de compliance, como programa de integridade, é conhecer a sua jurisdição. E aqui nós temos um ponto muito complexo de entendimento, porque muitos de nós, contadores, não conhecemos, né? Por exemplo, não lembramos do Decreto-Lei 9295, que é quem criou o CFC, quem criou o contador, né? Decreto de criação. Não falamos muito das NBCs ou CPCs, não falamos dos tributos e seus aspectos dinâmicos, não falamos de relatórios ou de relato integrado. Isso é compliance contábil na veia. Não falamos do uso específico, efetivo dos CPCs. Não falamos de profissões que são e que agregam valor e conteúdo às nossas necessidades. Então vejam que é uma situação extremamente complexa, isso tudo que estamos conversando aqui, né? Bom, sobre os CPCs, sobre o tributo e seu aspecto dinâmico, nós precisamos entender que compliance contábil exige o conhecimento de tributo. Muita gente anda falando muita besteira sobre o tributo. O tributo é uma questão que não se deve mais olhar, porque isso aí, quem vê, contador não nasceu para ver tributo. Na verdade, isso é uma grande linha de discussão, de entendimento, pessoal, porque, do meu ponto de vista, o tributo está totalmente relacionado com o aspecto contábil, não só no Brasil, como no mundo todo. E deixarmos isso de lado é uma situação da qual eu não imagino, independente da simplicidade ou complexidade do tributo, ok? Relatórios e relato integrado. Precisamos entender que contabilidade não é mais só número. Precisamos aprender a voltar a escrever, criar relatórios. Entendamos, né, que existe já norma em criação sobre relato integrado, norma contábil. Precisamos falar de CPCs. Ah, mas eu não uso CPC na minha contabilidade, não precisa de CPC. Não precisa porque você não usa. Se você usar, precisa. Ah, mas meu cliente não precisa. Seu cliente tem estoque, você usa CPC 16. Seu cliente tem ativo intangível, você usa CPC 04. Seu cliente erra, muda a política, a estimativa, você usa CPC 23. CPC 00 é a estrutura conceitual, como é que você não usa? Então, assim, nós temos tudo na mão para usar o termo da nossa trilha de compliance e governança de hoje que a gente trouxe, que é compliance contábil, como ferramenta de reestruturação. Mas precisamos começar. E começamos como? Usando a gestão interna como capacitador de qualidade para que os nossos clientes usem mais informações e tenham mais acesso a conteúdo. Com mais informações e mais acesso a conteúdo, o que é óbvio, mas já dizia Pamela Ponce, o óbvio precisa ser dito,
claro que a gente vai ter condição de trabalhar a contabilidade como uma ferramenta que reestrutura negócios e que apoia na crise e que tira empresas da crise, desde que tenhamos o elemento contábil como o entendimento de que ele é necessário para gerir, para a gestão. Se não tivermos isso, não temos como dar sequência desse entendimento. Alianças com advogados, não só com advogados, com engenheiros de produção, que muitas vezes são controllers, que são CFOs. Né? Não há como sequenciarmos a contabilidade sem parceiros na área jurídica. Não há como. Mas eu sou contador e advogado, faço as duas coisas. Não, não faz. Não se engane. Você não faz as duas coisas. Alguma delas está prejudicada, porque fatalmente são duas ações distintas. É necessário descentralizar, é necessário criar alianças, não mais parcerias, alianças. Vamos lá, vamos avançar. Precisamos entender a diferença de circunstâncias e oportunidades. Circunstâncias são situações diferentes de oportunidades. Muito em linha com o que já conversamos aqui anteriormente. Circunstâncias, seu nível e o nível do seu cliente, serviços correlatos, saber perder, não vender sonhos, não prometer milagres, não agir contra a legem, agir contra a lei aqui, está em latim. Então, vamos lá. Circunstância ou oportunidade? A crise propriamente dita, ela é uma circunstância ou ela é uma oportunidade? Primeiramente, o entendimento de crise da que estamos passando, ela é circunstancial. Mas se ela é circunstancial, nós precisamos trabalhar o conceito que já citamos aqui de adaptabilidade proativa para gerarmos oportunidades pós-crise ou até mesmo na crise. Quantas e quantas empresas necessitaram de informações úteis e relevantes nesse momento de crise e não as tiveram, porque nunca fizemos? Quantas e quantas empresas tentaram olhar um número contábil relativamente composto pela sua condição científica, colaborando para efetivamente identificar gastos de suas naturezas em CAPEX, custo, despesa, para que a pessoa olhasse, eu tenho sim lucro, não, eu não tenho não lucro, eu tenho dinheiro sim, não, eu não tenho dinheiro, e isso foi por água abaixo. Então agora é o momento para retomarmos o compliance contábil como um elemento indispensável, como sempre o foi. Mas para isso, você precisa entender qual é o seu nível e o nível do seu cliente. Porque muitos escritórios, talvez, não tenham o nível necessário de qualidade ainda para pegar clientes mais complexos, mas ainda assim o fazem. Em contrapartida, muitos escritórios com tamanha capacidade de conquistar clientes altamente complexos ainda continuam buscando clientes pequenos. Então, há uma disputa atropelada, onde quem não pode busca o que não vai conseguir entregar e quem pode busca qualquer coisa que ele consegue fazer. Então, nós acabamos que criamos um ambiente de crise na nossa própria profissão, em função de não conhecer o nosso nível e conhecer o nosso cliente. Isso é compliance contábil. Compliance contábil não é só você ter a informação do seu cliente para o seu cliente fazer uso. É você preparar a sua empresa, o seu negócio, a sua gestão interna, e começando pelo seu próprio negócio, né? O seu balancete. Nós aqui fechamos os nossos números em D+1, quando muito D+2, números contábeis, porque não temos gestão com relatórios gerenciais. Quem nos conhece sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Até porque, vira e mexe, nós fazemos postagens com os nossos balancetes em D+1 ou D+2. Não teria motivo nenhum aqui para mentir para todos vocês. Serviços correlatos. A gente precisa entender que, como já falamos, a contabilidade agora é multidisciplinar.
Você pode vender contabilidade, você pode capacitar o seu cliente, você pode atuar em controladoria, você pode atuar em BPO financeiro, você pode atuar em compliance, você pode atuar em RH. Olha a capacidade de engrenagem que você consegue criar através do compliance contábil. Porque as ramificações são muitas. Poucas profissões, poucas situações contribuem para que haja tanto conhecimento sobre o patrimônio como nós detemos e somos detentores desse conhecimento. Basta que façamos uso. Saber perder, a gente não ganha sempre. Parece uma piada isso, mas a gente tem que saber perder. Perder aquele cliente, perder aquela disputa, perder aquele preço, perder aquela margem, não cobrar por aquele serviço em algum momento. Precisamos aprender a perder. É a mesma coisa que aprender a dizer não. Isso é um exercício para todos, não só para quem quer efetivamente usar o compliance contábil. Paramos, então, por favor, de vender sonhos. O que você sabe, você faz. O que não sabe, não fale que sabe. Entregue para quem sabe. A gente está destruindo o mercado, está destruindo a reputação do contador por admitir que fazer um estudo o tempo inteiro, vendendo sonhos. Na verdade, fazemos tudo, menos a contabilidade. E nós criamos esse problema. Usemos, então, o compliance contábil, primeiramente conosco, depois para com terceiros, que são os nossos clientes. Não prometam milagres. Não prometam, parem com isso. Compliance significa gerir risco, estar conforme. Você não pode prometer coisas das quais você não controla, das quais você não domina. Como falamos aqui de fatores externos. Fica tranquilo que vai sair um refis. Eu até acredito que vai sair um refis, mas se não sair? E se não sair nos moldes que se imagina? Estou dando isso só meramente como exemplo, ok? Não agir contra a lei, jamais agir contra a lei. Se a lei não permite, no direito, por exemplo, tributário, se ela não permite, ela proíbe, ainda que ela seja omissa, diferente de outros ramos do direito. Então, é necessário que entendamos, agir contra a lei não é necessariamente fazer algo que a lei não permite ou que a lei proíbe. Não agir da forma como tem que ser feito é agir contra a lei, pessoal. Não fazer lançamentos corretos, não ter escrituração em dia, não solicitar... É contra a lei, porque a contabilidade, e aqui quando trazemos lei, também trazemos aspectos éticos e morais, porque nós temos um código de ética. Se o nosso código de ética existe e lá está escrito determinadas situações e você não as cumpre, você também está agindo contra a lei. Porque se você é contador, você precisa obedecer ao seu código de ética profissional, que está lá. E sofreu algumas modificações, eu sugiro que leia. Vamos dar sequência aqui para o nosso último slide. A gente trouxe um elemento aqui, ciência contábil, como elemento de compliance. Trouxemos até um logo de um trabalho que a gente faz de compliance estrutural. Proteção contra os achismos gerenciais. É necessário, é preciso que nós façamos um exercício mental de que os números gerenciais não possuem legitimidade absoluta. Há muitos clientes, há muitas empresas, há muitos negócios que, por nunca utilizarem a contabilidade como instrumento de gestão, acabam negligenciando esse controle e achando que os instrumentos gerenciais, por si só, garantem a eficácia e a eficiência da informação, estar certa e estar rápida. Porém, os elementos gerenciais, eles trazem por si só subjetividade de cada tipo de organização. Eu, por exemplo, como um caso concreto, posso dar aqui uma
um testemunho de um dos clientes que tivemos, não está mais conosco, que ele dizia que não fazia CMV, ele fazia CMC. Ele não tinha, então, custo de mercadoria vendida, ele tinha custo de mercadoria comprada. Então, na cabeça dele, ele não tinha estoque. Tudo que ele comprava no mês era custo. E não necessariamente correlacionando ao custo médio, que seria o correto. Então, ele não tinha CMV, ele tinha CMC. Então, vejamos, se ele vendeu R$1 milhão e naquele mês ele não comprou nada, porque ele tinha estoque, na cabeça dele, ele não tinha custo nenhum. Imagina a lucratividade dele. Então, quando nós começamos a conversar sobre conceito, não. Se você vendeu 1 milhão, você tem que pegar o custo médio, quantidade de produtos que você vendeu, ver a linha de produto e multiplicar para saber o seu custo médio de mercadoria vendida. Aí ele foi entendendo os motivos das lacunas gerenciais e que somente o instrumento contábil, carregado por sua ciência e normas, poderia dar a informação exata para a condição do patrimônio. Então, precisamos proteger. O compliance contábil é proteção contra os achismos gerenciais que permitem tudo. Na verdade, o gerencial permite tudo, e permite mesmo. Só que você tem que ter um gerencial espelhado com a contabilidade. Se alguma linha não bate, a gente precisa saber qual a linha que não está batendo. Ah, meu resultado é 100, o do gerencial é 200. Por quê? 100 são as linhas 2, 3 e 4 que você considerou assim e eu considerei de outra forma. Precisamos usar a contabilidade como os princípios protetores, como normas adaptáveis. Sabemos que princípios são o quê? Imutáveis. E normas são o quê? Mutáveis. A contabilidade carrega princípios extremamente relevantes para o mundo empresarial. Extremamente relevantes. Princípios dos quais não podemos abrir mão. Princípio da entidade, princípio da prudência, princípio da continuidade. Registro ao valor justo, olha aí, mais um CPC. São princípios imutáveis. Princípio da continuidade significa que uma empresa, um CNPJ, não nasce para morrer, nasce para viver eternamente, salvo situações específicas. Então, é necessário que tenhamos a contabilidade com princípios protetores. Normas adaptáveis vinculadas a princípios imutáveis. Passar essa condição de elemento de controle para os nossos clientes. Mas antes de passar para os nossos clientes, é preciso que você faça dentro de casa. Se você não faz dentro de casa, não vai passar para o cliente. Isso eu te garanto. Porque se você não faz, você não exerce condição suficiente de autonomia, de gestão, de propriedade, de autoridade para cobrar nada do seu cliente. Credibilidade e confiança. Quando você usa a contabilidade internamente, eu posso garantir que a tua forma de vender contabilidade vai ser modificada. Nós já ganhamos abordagens comerciais simplesmente porque a nossa empresa tem o seu balancete em dia. E na disputa, na concorrência, eu falei, meu amigo, o meu preço é mais alto porque eu sei do que eu estou fazendo, eu sei do que eu estou falando, eu uso a contabilidade para tomar decisão. E aí eu falei, você quer ver? A minha contabilidade está aqui para te mostrar, eu te mostro, eu tiro agora meu balancete e te mando. E aí foi solicitado também para o meu concorrente, que não tinha. Então ali eu ganhei o cliente, quando eu disse, eu uso a contabilidade como instrumento de gestão. Então eu sei formar meu preço com base nisso. Ele não usa como instrumento de gestão. Ele é a figura do concorrente. Por isso, ele não sabe precificar. Então você está comparando alhos com bugalhos. O meu preço é X mais 2, o dele é X. Por conta de saber formar preço. Ele não sabe, porque ele não faz. Não é demérito. O modelo dele era outro. O meu era um. Então, é um elemento comercial. Gera credibilidade, gera confiança. Mas a gente vai perder em algum momento. A gente erra? Claro que erra. Não tem problema errar, pessoal. Não tem problema errar. Credibilidade e confiança não significa que você não erra. Significa que você tem uma resposta ao erro mais rápida, mais assertiva. Integridade e transparência. Já falamos sobre isso. Integridade
gera mais accountability. Transparência gera mais disclosure. E estamos falando de compliance contábil. Accountability é um elemento que é citado inúmeras vezes. Disclosure é um elemento que é citado inúmeras vezes. Accountability é disclosure. Accountability é prestação de contas. Disclosure é divulgação. A contabilidade é o único elemento público de prestação de contas. Então, o seu disclosure, a sua divulgação precisa ser certa. Prestar contas de forma certa, divulgando de forma certa. Accountability e disclosure. Vejam como as coisas são correlacionadas com compliance. Compliance contábil, compliance de tributo, compliance de conformidade, compliance trabalhista. Compliance é uma metodologia de gestão vinculada a melhores práticas alicerçados por um programa específico, mas que sem um compliance de estrutura. O que é um compliance de estrutura? É efetivamente você ter uma gestão interna preparada para um programa de compliance. Você não pode ser compliance sem efetivamente tratar a sua empresa da mesma forma. Você não pode vender compliance se você não é compliance. Pensem sobre isso. O compliance como estrutura interna que te motiva de forma suficiente para que você tenha um programa de compliance capaz de gerar mais integridade e mais transparência. Se isso não é compliance contábil, vamos lá, vinculado com o nosso tema, que é ferramenta de reestruturação e gestão de crise empresarial, eu não sei mais o que é. Compliance contábil como relação e melhoria do relacionamento com terceiros. Uma vez que você tem mais integridade e mais transparência, obviamente, sua relação com terceiros melhora, quer seja banco, quer seja empresa creditícia, quer seja fornecedores, que você demonstra a tua capacidade de caixa com números assertivos, com números reais, com números baseados em elementos científicos e não em achismos gerenciais. Perfeito? E por fim, já citamos aqui, mas repetimos, a contabilidade é a única fonte pública de informações patrimoniais. No momento que a sua empresa quer ser vendida, no momento que a sua empresa quer comprar alguém, no momento que alguém compra ou que alguém vende algum negócio, o número que se usa é o número contábil. Claro que em empresas menores, vamos ser realistas, em empresas pequenas, às vezes isso não é necessário. Porteira fechada. Eu te vendo isso aqui por 300 mil, tá bom, mas quanto vale isso? Sei lá, é 300 mil que eu quero. Ok. Mas se a gente sobe um pouco a régua, negócios medianos ou negócios maiores, tenha certeza absoluta, sem contabilidade não vai haver negócio. Ou pior, se a sua empresa vale, um exemplo, 100 milhões e não demonstrar isso de maneira íntegra e transparente, pagarão por ela 30 milhões. É esse o nível de compliance contábil que a gente tem que ter. Essa maturidade de entender que não é mais um dado, que é uma informação e que a gente trabalha o patrimônio e a ciência baseada em princípios e normas, mas que a gente precisa trabalhar isso tudo com eficiência e com eficácia, porque senão a gente torna tudo nulo. Então, a multidisciplinariedade que citamos, a diversidade que citamos, é esse casamento perfeito. Por fim, pessoal, não custa nada a gente comentar aqui, eu particularmente coordeno o MBA de Gestão Corporativa, Controladoria e Finanças da BSSP Centro Educacional. Nós estamos abrindo turmas aí no Brasil todo e será uma honra tê-la como aluno por esse Brasil afora, dentro das nossas possibilidades. A abertura do curso sempre será com um módulo de governabilidade, onde a gente dá ênfase em compliance e governança corporativa aplicada ao mundo moderno. Dentro das possibilidades, sempre será iniciado por esse módulo, que eu que vou ministrar. E aí já faço todo o briefing do nosso curso
E faço voto de que a gente tenha conversado aqui algumas coisas que sejam relevantes para ti, para que te tire dessa zona de conforto, para que tire esse achismo de que realmente a contabilidade nunca vai ser usada. Isso não é uma verdade. Quem está te dizendo isso é porque não sabe vender contabilidade. E não sabe vender contabilidade porque não a usa. Se não a usa, não sabe vendê-la. Ok? Tenhamos em mente que a mudança necessária está somente em você, em ninguém mais. Tá, pessoal? Bom, é isso. Eu agradeço ao CRC Goiás pelo convite. Agradeço por estarem assistindo aí ao nosso evento. Quem quiser me seguir lá no Instagram, segue, @servulomendonça. Não vai ter muito cérvulo por lá, o meu nome é bem característico, então é muito fácil de acompanhar. Bom, pessoal, é relativamente isso que a gente tinha que conversar. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, pelo tempo que ficamos juntos e desejo a todos um excelente evento, que vocês adquiram conhecimento e que esse conhecimento seja levado para a vida e que todo conhecimento que vocês eventualmente adquiram, seja compartilhado também. Tá? Se eu falei uma outra coisa aqui que você não concorda, me perdoem, mas a gente fala de conceitos, a gente fala daquilo que a gente estuda, a gente fala daquilo que a gente vive, e hoje mesmo citamos que há dubiedade interpretativa no mundo moderno, no mundo atual. Então, falar não necessariamente significa estar certo. Se eu falei uma outra coisa aqui que eventualmente você não concorda, perdoe as minhas palavras. É isso, muito obrigado, continuem assistindo aos demais encontros. Desejo que tudo flua e que tudo aconteça. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.